E aí, galera, estamos aqui no grupo de estudos de Go, mais um grupo de estudos de Go. E hoje temos um monte de novidade e casa cheia aí. Então, vamos lá, né? E eu já perdi minhas anotações. Ah, tá aqui. Primeira coisa que eu queria falar é que adotei uma ferramentinha nova, né? Adotei uma VPN bem bacana que a gente discutiu esses dias, já andamos falando sobre ela, que é o Tailscale. E ela ajudou bastante no setup. Eu estou usando bastante como um apoio aqui para a minha infraestrutura de programação, né? Então, se eu vier aqui e mostrar para vocês, Tailscale status, e aí tem lá minhas máquinas, né? E, bom, por que isso aqui está ajudando? Por que isso aqui melhora? Porque eu preciso fazer um monte de testes, eu preciso sempre receber coisas de fora, e muitas máquinas não estão ligadas à internet, e daí o que eu faço é o seguinte, eu ponho todas as máquinas que eu quero na VPN, e daí uma dessas máquinas que está virada para a internet faz proxy reverso para dentro da VPN, para dentro de uma das máquinas na VPN. Deixa eu mostrar como que isso está sendo feito, né? Vou dar um SSH aqui para a máquina útil. A máquina útil está lá na Virgínia do Norte, e daí ela tem o CAD, e o CAD cuida de fazer os certificados TLS e fazer proxy reverso. Então, sudo su, tá, estou como superusuário, e aqui a gente pode ver a configuração do CAD, e eu tenho aqui as máquinas que ele está fazendo proxy reverso, e ele está fazendo proxy reverso para uma das portas de uma máquina daqui, né? Então, por exemplo, e ele faz isso por quê? Porque a máquina útil está na VPN, ela tem esses domínios, e quando alguém bate no domínio, o CAD reconhece o domínio, além de fazer todo o handshake de TLS, o CAD reconhece o domínio e, pela VPN, faz o redirecionamento para uma máquina interna. E como resolver esse nome, como chegar na máquina e botar a informação na porta, é um problema da VPN. O que facilitou muito a configuração, porque antes eu mantinha túneis SSH de uma porta para outra, de uma máquina para outra, e eu não tenho que me preocupar com nada mais disso. As coisas simplesmente funcionam. Eu só preciso saber o nome da máquina e a porta que eu quero acessar. Bom, é uma dica aí, tornou bem mais simples o meu setup, tornou bem mais simples os testes, né? Sem contar que o CAD também é uma maravilha de conseguir fazer isso e gerenciar tudo isso para mim de forma hiper transparente. Deixa eu sair daqui da máquina e voltar aqui para o nosso código. Bom, nós temos um monte de coisa aqui para mostrar também. Uma delas é o nosso package de log novo. Esse package novo de log foi feito para ser drop replacement do package de log da biblioteca padrão. Ele adiciona algumas coisas, mas ele tem exatamente as mesmas funções. Então é só substituir um pelo outro. Né? É só vir aqui, deixa eu abrir o main.go aqui, e no início aqui. Olha só, eu só tirei o log daqui da lista de packages e adicionei o log do nosso projeto. Também diminuí o nome do projeto, porque estava grande demais, começou a ser um problema. Então, eu diminuí o nome do projeto, né? E aí, uma vez colocado esse log aqui, removido o anterior, né? A gente tem todo um sistema de log novo, que se eu vier aqui rodar o nosso servidor, go run, ponto. Olha lá, o log coloridinho, um log bacana com algumas coisas que eu preciso, né? Por exemplo, o primeiro intervalo ali depois da data, ele mostra exatamente o caminho em que está sendo executado o programa. Se eu usar
trimpef, né? Se eu vier aqui e usar na compilação, por exemplo, e usar o trimpef, deixa eu fazer um build aqui com... O nosso Makefile já faz isso, né? O Makefile já usa o trimpef, né? Tá aqui, ó, trimpef. Se eu fizer isso ou passar na linha de comando, quando eu subir aqui, ele mostra também o caminho, mas ele põe o nome do projeto, em vez de colocar o caminho todo, mas ele coloca o caminho a partir do nome do projeto, mas se tiver diretórios, ele vai colocar os diretórios. Isso é muito útil para mim, por exemplo, descobrir aonde diabos está esse código que eu quero achar que está dando erro ou coisa assim, e aí ir lá e achar o código e entender o que está acontecendo mais fácil. Ele também mostra o número da linha. A biblioteca padrão bota 2 pontos e o número da linha. Eu prefiro colocar o sinal de mais e o número da linha. Por quê? Porque se eu copiar isso daqui, né? Se eu copiar isso daqui e for no VI, ele vai exatamente já para o número da linha. O VI permite, o VI, o Vim e todos os descendentes permitem que você coloque um comando logo depois do nome do arquivo. Mais significa que é para você ir para aquela linha e o número da linha significa qual que é o número da linha. E aí ele simplesmente salta para lá. É muito útil, né? Deixa eu deixar rodando aqui. Eu vou deixar rodando com o executável mesmo. O segundo segmento ali depois do número da linha é o executável, o package e a função que está sendo executada. Se for uma função anônima, ou seja, uma função que está lá instanciada lá dentro, que não tem nome, ele vai colocar um nome que ele mesmo gerou para a função anônima. Então aí ficou func2, porque é uma função anônima, está lá dentro, não tem o que fazer nesse caso. A não ser se você quiser, você dá nome para suas funções e não cria funções anônimas. Seria uma saída para esse caso. E por último, na parte branca ali, a mensagem mesmo que você colocou. Então aí, né, um sistema de log interessante, diferente, mas claro, se ele bota essas cores se é um TTY, se ele detecta que é um TTY. Se você passar para dentro de um arquivo, ou para qualquer sistema que não seja um TTY, né? Por exemplo, eu vou forçar aqui para ele redirecionar para o cat, então não vai ser um TTY. Aí ele tira as cores. Porque você não quer que dentro de um arquivo de log tenha aquela bagunça com os códigos ANSI ali, etc. Bom, essa é uma das coisas que a gente colocou no sistema. Outra coisa que a gente colocou no sistema, deixa eu abrir outro terminal aqui, que eu vou deixar esse daí aberto. Outra coisa que a gente colocou no sistema. Opa, aliás, já estou no diretório certo nesse aqui. Foi o fake OAuth, esse cara aqui, né? Fake OAuth. Ele serve para criar um servidor de OAuth fake, né? O nome já está dizendo. Que vai ser usado quando a gente estiver fazendo nossos testes. Eu também vou dar um go run nele aqui. E ele vai ficar no ar aqui, né, para a gente testar o nosso OAuth. Que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Além disso, abrir mais um terminal. Além disso, a gente também criou outras coisas que precisamos ainda dar uma olhada. Por exemplo, a gente criou um package que ainda está sendo construído, que é o DB. E ele serve para controle do banco de dados, né? Meio óbvio. Esse package a gente já usa, é claro que ele foi um pouco alterado, tirei um monte de coisa, mas é a mesma coisa que a gente usa no trabalho, eu uso isso aqui no dia a dia. Ele tem algumas sacadinhas legais, algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, ele abre e normalmente quando você abre um banco de dados, ele cria a conexão, mas ele não tem certeza que o banco de dados está lá ainda. Eu prefiro dar logo um ping e ter certeza que a conexão se estabeleceu.
porque se a conexão não se estabeleceu, eu quero que o sistema quebre na hora, porque é um problema sério e o meu sistema simplesmente não vai funcionar sem um banco de dados. Não adianta nada ele estar no ar lá, bobo, ele tem que quebrar. Enfim, e aí tem várias coisas aqui para suportar o PostgreSQL. Daí veio uma dúvida que surgiu essa semana, já era uma dúvida que a gente tinha discutido no grupo de estudos em outro momento, mas aconteceu essa semana também, ela voltou essa semana, que é o seguinte: para um sistema pequeno e um sistema que não é altamente concorrente, será que não era interessante a gente usar o SQLite no lugar do PostgreSQL? Ainda mais que máquinas de hoje são rápidas, não é mais um HD eletromecânico. A gente pode ter só uma conexão com o banco de dados e daí usar os próprios recursos da linguagem para manter isso, como é que é? Não travar o banco de dados, não criar transações grandes, por exemplo, você não fazer coisas que você sabe que são transações grandes. Então, assim, será que não é interessante, principalmente agora que o projeto está no começo, que a gente não vai usar quase nada, brincar um pouquinho com essa ideia, experimentar usar o SQLite enfim, a gente tem certeza da capacidade do banco, sabe, é incrivelmente testado, é incrivelmente potente para o que se propõe, né? E eu tenho amigos que têm milhões de registros no SQLite. Né? Eu tenho um amigo que a tese de mestrado dele foi em cima de processamento molecular e, né, gerando moléculas com o computador. E o banco de dados que ele usava era o SQLite. Bom, o único problema é que a linguagem era Python. Que triste. Enfim, aí nós vamos debater um pouquinho disso daqui depois que a gente acabar a gravação, né? O pessoal aproveitar que a casa está cheia, tem bastante gente aqui. Vai ser bacana discutir isso. E não perca essa oportunidade. Se você está vendo isso no YouTube depois, a gente faz esse encontro todo sábado às 2 da tarde. Então aparece para você bater papo, para você ver essas coisas, discutir. Não precisa participar da gravação. Geralmente o pessoal não fala nada na gravação. Geralmente sou só eu que falo. Mas o pessoal está aqui, né? Eu só não vou mostrar para não vazar ninguém aí. Bom, um último assunto a gente está testando também um software que ficou livre, né? Não ficou livre. Ele não é aberto ainda totalmente, mas ele está disponível de graça, né? Que é o Campfire. E recentemente ele custava $299, bem salgado. Mas ele se propõe a ser um fórum, e aí a gente está testando ele, e ele usa inclusive o SQLite como banco de dados e alega que consegue um bom número de usuários ali e tal, então também agitou um pouco essa brincadeira. E aí a gente subiu uma instância do Campfire. E se você participa do nosso grupo, você deve ter visto no canal o link com o convite. Ele só funciona através de convite. Então, se você quiser brincar, ver como é que o software foi feito, ver a tela e etc., é só pegar o link e acessar, né? Eu não vou deixar embora a gente deixe tudo nos comentários do YouTube, esse em especial não vai estar lá o link do YouTube, é só para quem acessa via fórum mesmo, só para quem acessa pelo Telegram, ou que está aqui com a gente, porque ele vai morrer, a gente não vai deixar ele no ar, é só para essa fase de curiosidade mesmo, porque ele não atende o que a gente queria. Ele não dá para ser aberto para a internet 100%, ele não tem os recursos de gerenciamento que a gente queria, então a gente não vai ficar usando ele. Mas por enquanto ele está no ar, pode ser uma ferramenta interessante, nem que seja só para matar a curiosidade, você ir lá e ver como ele é feito. Bom,
E é isso, galera. Agora a gente vai voltar pro bate-papo. Eu acho que não esqueci de falar nada. E até semana que vem. E é isso, pessoal. Ah, meu Deus! Tá vendo? Se o pessoal não me ajuda. Eu tava esquecendo de mostrar, né, a demonstração, né? Eu subi as coisas e não mostrei. Né? Eu subi as coisas, deixei tudo certinho aqui, não demonstrei nada. Bom, o navegador está aqui. Aqui está a instância do Campfire, não vamos fazer nada com ela agora. Né? E aqui tem o nosso. Deixa eu dar um reload aqui. Olha lá, o log já começou a trabalhar. E eu posso. Como eu estou no localhost, né? Como eu estou no localhost, eu não tenho como usar esses OAuths do GitHub, nem do X. Mas eu posso usar o nosso fake OAuth aqui, né? Se eu vier aqui e der um fake OAuth, ele fez o login para mim. Eu posso, inclusive, pegar as informações minhas aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Oi, droga. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Né? E ele, enfim, pegou lá as informações direitinho e etc. Eu posso sair, posso entrar de novo, né? Uh, por que é interessante ter o fake ou out e não ficar usando os das plataformas mesmo? Bom, primeiro que eu posso testar com localhost, eu posso testar assim em loopback. E segundo, que se você ficar entrando e saindo muito dos OAuths do Twitter ou do GitHub, você começa a ativar alguns flags lá. Eles começam a achar que você está fazendo alguma forma de ataque ou que você está tentando burlar ali o controle de usuários e aí eles começam a pedir mais coisas, eles começam a criar problemas. Então o fake OAuth serve para isso, serve para você ter uma autenticação de OAuth, né? Ou seja, passar por todo o mecanismo, não fazer nenhuma gambiarra do tipo um botão para que atravessa o login, essas coisas, e ao mesmo tempo serve de exemplo para a gente. Esse exemplo, é claro, já está lá no nosso repositório. Por enquanto ele está no branch separado, mas eu vou comitar ele é, ainda por esse fim de semana. E agora sim, é isso, galera. Até mais para vocês.